Всем привет, меня зовут Thiago e это канал для тех, кто изучает русский язык. Pessoal, hoje vamos falar sobre como ter constância nos estudos da língua russa. Sem dúvida nenhuma, eu sei que essa é a maior dúvida de todos, é a dúvida que eu mais recebo aqui nos comentários e também esse é o maior problema de todos. Provavelmente você não aprendeu russo ainda porque você não tem constância. Então hoje vamos falar sobre isso. Nesse vídeo, eu não quero dar o pozinho mágico da constância, eu não quero jogar um pozinho mágico na sua cabeça e depois de assistir esse vídeo você vai ter constância e vai ser um sucesso para você 100% de certeza. Não é isso. Eu quero falar sobre a minha experiência tendo constância tanto nos estudos da língua inglesa e também da língua russa, que foram as duas línguas que eu aprendi de maneira autodidata. Então eu vou passar para vocês alguns passos, algumas coisas que vai ajudar você a ter mais constância nos seus estudos. Vamos começar agora. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é saber que a força de vontade não é o suficiente para desenvolver a constância. É claro que é essencial, é uma das principais partes de você desenvolver a constância, né? Você ter força de vontade, ou seja, você se esforçar um pouquinho a aprender, não vai ser as mil maravilhas, logo de início assim você vai ter vontade de estudar todos os dias, isso não vai acontecer. Então é necessário que você tenha sim um pouco de força de vontade, de você se obrigar a estudar russo, pelo menos ali no início, isso vai ser uma coisa totalmente necessária. Porém, o que eu quero dizer aqui é que isso não é o suficiente, tá? Somente ter força de vontade não vai fazer você desenvolver a sua constância e estudar russo todo dia com constância. E a minha segunda dica para ter constância nos estudos da língua russa é você entender que a maior motivação é a necessidade. Então coloque-se em uma situação em que você é obrigado a aprender russo. Só lembrando aqui rapidamente que a palavra motivação significa um motivo que te leva a uma ação. Ou seja, tu tem que ter uma razão para aprender russo. O porquê, né? Por que você está aprendendo russo? E uma das formas de você desenvolver, né, esse porquê é você ter uma necessidade. Então, eu preciso aprender russo porque eu comprei uma passagem para a Rússia e a passagem já está comprada e eu vou ter que ir agora. Tenho que saber russo. Ou então, eu preciso aprender russo. O meu motivo é que a minha noiva, minha namorada é russa, então eu quero aprender russo para me comunicar com os pais dela, né, que eles falam só russo, ou então até mesmo somente com ela. Então tenha uma necessidade para aprender russo. Sei lá, coloque aí o seu celular em russo e agora você nunca mais vai colocar ele em português. Se você quiser mexer no seu celular e entender tudo que está lá, tu vai ter que aprender russo. Essa é uma necessidade. Então algumas coisas que você pode fazer, né, que eu descobri na minha jornada, coisas que você pode fazer para ter a necessidade de aprender russo e com isso ter mais constância. A primeira delas é o comprometimento público. É você falar para as pessoas que você vai aprender russo. Isso aí é um comprometimento público. Porque uma vez que você falou, né? Você falou com o seu amigo, cara, eu tô aprendendo russo. Daqui a 2 anos eu vou estar fluente. Ou então daqui a 3 anos eu vou estar fluente. Isso aí foi um comprometimento, né? Você falou com ele que você está aprendendo. Não é uma coisa escondida que só você sabe. Seu amigo sabe. Se passarem, sei lá, daqui a 2 meses, o teu amigo ele pode te perguntar, e aí, cara, como é que tá indo nos estudos? Aí você fala, pô, tô estudando. E se você não estiver estudando, você vai ficar meio que envergonhado, né? Porque você falou que tá aprendendo e aí você desistiu. Aí o seu amigo vai ficar meio, pô, esse cara aqui fala as coisas e não cumpre, né? Então, o comprometimento público, ele ajuda realmente na constância. E também você pode fazer isso na internet se você quiser, né? Você abre aí o seu Instagram, seu WhatsApp e fala lá com seus amigos. Ó, galera, tô estudando russo, vou aprender russo. E aí você se comprometeu publicamente. As pessoas sabem que você tá aprendendo russo e por isso você quer mostrar para essas pessoas que você tem a sua palavra, né? Que a sua palavra vale alguma coisa. Então, o comprometimento público, ele ajuda na constância. A segunda coisa que ajuda na constância é o comprometimento financeiro. Como eu falei para vocês, né? Eu comprei uma passagem para ir para a Rússia daqui a 3 meses. Então, daqui para lá, eu vou estudar russo, cara, porque eu vou para a Rússia, a passagem está comprada já, então eu não tenho outra opção. Eu tenho que saber me virar pelo menos um pouquinho lá, né? Ou então outra coisa também, deixa eu ver aqui. Outro tipo de comprometimento é o comprometimento financeiro em termos de comprar um curso. Depois que você compra um curso de russo de R$ 1.000, por exemplo, você quer que o curso valha a pena. Você gastou R$ 1.000, você investiu R$ 1.000 para aprender russo. Ou seja, você não vai simplesmente deixar o curso de lado ali. Você vai querer que todo centavo ali, cada centavo que você investiu, valha a pena. Então você vai estudar, você vai se comprometer porque você pagou, tá? Então uma das formas de comprometimento, de constância mais importantes, mais eficazes que existem é o comprometimento financeiro, é quando você paga ali o seu dinheiro suado
para aprender. Também serve para professores particulares. Você está pagando a aula de russo, que não é uma coisa barata. Ou seja, você vai querer sentar e estudar porque o seu dinheiro tem que valer a pena e é simplesmente assim, tá? Então, comprometimento público e comprometimento financeiro. Se casar com um russo ou com uma russa também ajuda na constância, mas é um passo muito mais difícil, né? Eu não me casei com nenhuma russa e mesmo assim eu consegui desenvolver a minha constância. Então, se você já é casado com uma russa ou com um russo, eu sei que tem muita gente que assiste aqui que é, e por isso que está aprendendo russo, então isso é um passo positivo, né? Agora é você ter contato aí com os familiares da sua esposa ou do seu esposo para você conversar mais com eles em russo e você falar com eles, ó, tô aprendendo russo, hein, tô aprendendo russo, daqui a um ano a gente vai se comunicar muito melhor do que estamos nos comunicando hoje. E aí você se comprometeu com teu sogro e tua sogra. Isso é muito bom também. Então, ainda falando sobre a maior motivação ser a necessidade, você pode parar de assistir certos canais no YouTube em português e assistir uma versão em russo desse canal. Então, digamos que você gosta de jogar videogame e você assiste YouTubers brasileiros, né, que falam português, e você assiste esses caras aí que falam sobre videogame em português. O que você vai fazer é, nunca mais eu vou assistir nenhum YouTuber sobre videogame que fale português. Eu vou assistir os caras russos. Eu quero ver o mundo russo de videogame. Eu vou só assistir vídeos em russo sobre videogame. Pode fazer também sobre outra coisa. Eu gosto de assistir vídeos de viagem. Não vou mais assistir vídeos de viagem em inglês ou em português. Vou assistir em russo. Vídeos de tecnologia. Vou assistir só em russo. Então você vai eliminar certos canais em português e você vai assistir uma versão russa desses canais, tá? Então isso aí também é uma necessidade, né? Você gosta muito de assistir vídeos de viagem, só que você não pode fazer isso em português, vai ter que fazer em russo. Só que para fazer em russo, você tem que entender o mínimo ali da língua russa. Ou seja, você tem uma necessidade e isso ajuda muito na constância. Então, para resumir, né, a maior motivação é realmente a necessidade e você tem que procurar alguma coisa que faça você se sentir obrigado a aprender russo. Isso aí foi uma das coisas que mudou a minha mentalidade em termos de aprender russo e foi a principal coisa, eu diria, que me fez conseguir ter constância nos estudos e aprender russo de verdade. Então pense aí em coisas que você pode fazer para você se sentir obrigado a estudar russo. A terceira coisa que você pode fazer para ter mais constância nos estudos da língua russa é você aumentar a sua vontade de querer aprender russo. É você ter mais vontade de querer aprender russo. Como é que faz isso? É do nada assim, algumas pessoas nascem com vontade e outras não? Não é bem assim que funciona. Então, o que eu fiz para ter mais vontade de aprender russo? A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar mais sobre a Rússia. Então, quando você tem vontade de aprender russo, você simplesmente senta e aprende, você senta e estuda. Você investe um dinheiro num curso, numa aula. Você pega um livro e você vai do início ao fim do livro e termina tudo, coloca tudo no Anki e estuda de fato. Porque você tem vontade de fazer aquilo. Não é uma coisa que você está se forçando, é porque você tem vontade. Como é que você tem vontade? Uma coisa que eu descobri é pesquisar mais sobre a Rússia. Você saber sobre a Rússia, o que está acontecendo na Rússia. Isso te dá mais interesse, né? Deixa você mais interessado e você fala, pô, cara, que interessante isso aqui, eu quero pesquisar mais sobre isso. Só que não tem informações em português, então eu vou ter que pesquisar em russo. Só que para pesquisar em russo, eu tenho que saber russo. O que eu vou fazer? Eu vou estudar russo. Aí você tem motivação para estudar russo, tá? Eu fiz até um vídeo aqui sobre recomendações de canais no YouTube russos, né? Canais russos, canais em russo que você pode usar para ter mais contato com a língua russa e para saber mais sobre o que acontece na Rússia, saber coisas sobre a Rússia em geral. Então, assista aqui esse vídeo também, depois desse vídeo, assista esse próximo vídeo que vai te ajudar muito nessa questão, tá? Então, primeira coisa aí, para você aumentar a sua vontade de querer aprender russo, é você pesquisar mais sobre a Rússia, história, música, filmes, tudo o que tem relação com a Rússia. Outra coisa que pode fazer você ter mais vontade de querer aprender russo é jogar videogame em russo. Então tem muitos jogos, hoje em dia eu sei que nem todo mundo gosta de jogar videogame, mas eu sei também que tem muita gente jovem que me assiste e que gosta de jogar videogame. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar videogame, principalmente se for em russo, né? Porque eu uso ali em conjunto para poder ajudar na minha imersão. Então tem jogos hoje que tem muitos diálogos, não é mais aquele joguinho de 20, 10 anos atrás, em que é só você ali batendo no boneco e acabou. Hoje em dia, os jogos são tipo filmes, então tem um diálogo, tem uma pessoa ali conversando, tem missões para você fazer, tem histórias para você entender, então tem muita língua russa envolvida nos jogos. Por exemplo aí, God of War, é um jogo que tem muito diálogo. É o novo Homem-Aranha que lançou aí, tem muito diálogo. Metro 2033, é um jogo russo, tem muito diálogo esse jogo. Então, são jogos incríveis que você pode usar
para conseguir melhorar o seu russo, para aprender russo. E, claro, né, você vai colocar o jogo em russo. E para entender o jogo que está em russo, tu precisa saber russo. Então isso vai te dar mais vontade de querer aprender russo porque você quer entender o jogo, entendeu? A lógica? Então isso aí funciona muito bem e você pode usar em conjunto com os seus estudos. Outra forma de aumentar a sua vontade de querer aprender russo é fazer amizade com os russos. Então você pode fazer isso tanto pessoalmente, fisicamente, ou você pode fazer isso através da internet. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar conversando na internet, de ficar ali batendo papo, mandando mensagem. Eu não sou muito disso, não faz parte da minha personalidade. Então eu tenho bastante dificuldade em fazer amizade com os russos pela internet. Só que pessoalmente eu sou outra pessoa. Então eu moro aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e antes do Covid eu costumava contactar russos, ou então os russos me contactavam e eles falavam, ó Thiago, na internet mesmo, tá? No Vkontakte, por exemplo, no Facebook russo. Eles falavam pra mim, ó Thiago, tô indo aí no Rio de Janeiro em tal data. A gente pode se conhecer? Você pode, sei lá, a gente pode se conhecer? E eu falava, vamos lá, vamos nessa. Eu vou mostrar a cidade pra vocês. Então no carnaval, por exemplo, eu costumava muito pegar um grupinho de russos assim, e a gente saía no carnaval e também fora do carnaval, e eu mostrava a cidade do Rio de Janeiro para esses russos. Era tipo um guia, né? Eu não sou guia, não sou formado nisso aí, não tenho nenhuma experiência, mas eu mostrava a cidade, eu falava o que eu sabia sobre a cidade, e eu recomendava lugares, eu ia em lugares com os russos, e claro, no meio do caminho a gente ia conversando em russo, e era prática gratuita pra mim, tá? Essa foi a forma que eu encontrei de fazer amizade com os russos. Muitas dessas pessoas eu tenho amizade com elas até hoje. Até ucranianos também, que vieram da Ucrânia para conhecer o Rio de Janeiro, trouxeram até presentes pra mim, né, da Ucrânia, um chapéu assim que eu tenho ali, um boné muito bonito da Ucrânia. Então encontre a sua forma de fazer amizade. Eu não gosto de fazer amizade pela internet, prefiro fazer pessoalmente, por isso que eu mostrava a cidade do Rio de Janeiro para os russos, tá? E aí você vai encontrar o seu jeito. Mas uma forma de aumentar a sua vontade de querer aprender russo é você se viciar em um canal do YouTube em russo, tá? Então você vai encontrar um canal no YouTube em russo que você gosta, e que você gosta tanto que você se vicia, você assiste vídeos desse canal todo dia. Um canal em russo, tá? 100% em russo. E como eu falei, né? Eu fiz esse vídeo aqui recomendando canais no YouTube, você pode começar por lá. Então o vício é uma das melhores coisas que podem te ajudar a ter vontade de aprender russo. E a última dica, né, para você aumentar a sua vontade de querer aprender russo, é você fazer parte de uma comunidade onde várias pessoas estão buscando o mesmo objetivo, que é aprender russo. Para isso, você pode entrar em um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, em um grupo lá no Facebook também. E tem esses grupos por aí que você entra e o pessoal fica lá batendo papo sobre como aprender russo. Então essa é uma das formas. Outra forma, uma forma mais qualificada, digamos assim, né, com pessoas mais interessantes, mais comprometidas, é você fazer parte de um curso. Geralmente os cursos têm ali uma comunidade, né, de pessoas que também estão fazendo curso, e aí vocês trocam ideia, tá todo mundo correndo atrás do mesmo objetivo, que é aprender russo. Para isso, a gente tem aqui o curso de russo Fluência Incondicional, que é o meu curso de russo completo, do zero ao avançado. Muitas aulas com diálogos, com filmes e séries, aulas de como aprender russo, aulas e técnicas também, né, para aumentar o vocabulário, para melhorar a sua escuta, aulas de gramática também, verbos de movimento e casos gramaticais, aspecto dos verbos. Já saiu um módulo de gramática, tá pronto, o próximo tá saindo aí, tá fresquinho para vocês, tá? Então quem tiver interesse em aprender russo de maneira profunda e se quiser me ter como seu professor de russo, vai lá e inscreva-se no curso. A quarta dica para você ter mais constância ao aprender russo é que você não faça hoje mais do que conseguiria se recuperar completamente ainda hoje. Então um problema muito comum é a pessoa estudar 6 horas seguidas no sábado, e aí depois, ao longo da semana, a pessoa está muito cansada, já não quer mais nem saber de língua russa, de estudos, de livro, de Anki, de curso online. A pessoa não quer saber mais de nada, ela está muito cansada porque estudou 6 horas seguidas no sábado. E todos nós sabemos, porque eu já falei sobre isso em vários outros vídeos, que é muito melhor você estudar 30 minutos por dia, de segunda a sexta, do que você pegar o sábado e estudar 4 horas seguidas. Então é bom você quebrar seus estudos ali em pedacinhos. Então, como eu falei aqui, você tem que fazer hoje o suficiente para que você se recupere ainda hoje, para que amanhã você possa fazer mais um pouquinho. Se você fizer muito hoje e você se cansar demais, e amanhã você não quiser nem mais olhar para a cara da língua russa, isso é ruim, isso é algo muito ruim. Você não vai ter constância dessa forma. Então é bom que você estude hoje, até pouco, né? Se você está acostumado a estudar 1 hora e 30 minutos, estude apenas 1 hora. Porque você vai ficar com aquela vontadezinha, né? Pô, caraca, eu queria estudar um pouquinho mais. Guarda essa vontade para amanhã, tá? E use ela amanhã.
Se você estudar hoje ali que nem um maluco, vai tudo, e depois você simplesmente perde a sua vontade de estudar porque estudou demais, porque se cansou, tá? Então, para ter constância, é importante que você faça hoje somente o suficiente para que você se recupere ainda hoje e amanhã você repita tudo de novo. Essas foram as minhas dicas para ter mais constância nos estudos da língua russa. Se você tem alguma dica pessoal que você aprendeu na sua jornada, deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber e vai ajudar as outras pessoas, tá bom? Então, pacá e até o próximo vídeo.